Eu vou dar início então à gravação do vídeo, que consta como aula 15, avaliação final, o vídeo com a explicação de um tema ou dos temas relacionados, em que eu vou contemplar algumas ideias que foram tratadas, né, durante o curso ministrado pelo mestre Djalma Cremonese, o curso de Antropologia e Direito. Em que pese eu tenha me chamado a atenção vários desses itens, esses 12 itens que foram elencados aqui no Moodle. O que eu vou tratar especificamente, que eu vou fazer uma abordagem um pouco mais profunda diz respeito ao item 3, que trata da mitologia grega e seus reflexos. Independentemente disso, eu não posso deixar de mencionar que vários outros itens desses me chamaram muita atenção e despertaram meu interesse, em especial a questão do direito natural e direito privado, a partir da peça Antígona, o item 2, por exemplo, o item 7, que diz respeito ao amor a partir da filosofia de Platão, e por fim também o item 9, né, que diz respeito à ética das escolas helênicas e obviamente que praticamente todos os itens me chamaram a atenção, mas esse em especial, né, despertaram mais assim imediatamente meu interesse. Bom, no que diz respeito ao item que eu vou tratar, que é o item 3, a mitologia grega e seus reflexos, eu vou tentar, né, de forma relativamente sucinta, fazer uma abordagem, né, do que se pode aprender com o estudo dos mitos em geral e com a mitologia grega em particular. Bom, sabe-se que a literatura mitológica ela é uma literatura muito rica, muito refinada, muito polida por natureza, né? O conhecimento da filosofia, através do estudo dos mitos, permite que a gente reconheça, né, por intermédio de metáforas, do sentido conotativo das coisas, as respostas às dúvidas que são inquietantes para o ser humano desde sempre. Que dúvidas seriam essas? Por exemplo, quem somos, né, de onde viemos e para onde vamos. É certo que o mito ele é uma narrativa de ficção, e onde há o homem, o mito estará presente também. O mito existe nas manifestações metafóricas, nas manifestações sobrenaturais, né, que são aquelas que se encontram fora do alcance da ciência natural. O mito ele situa-se entre a razão e a crença. O mito, no passado, ele era aquele que dava a vida pelo bem da coletividade, né? Era aquele que deixava uma mensagem subliminar. Hoje, por outro lado, por exemplo, os propagados mitos, eles via de regra, eles estão alinhados fundamentalmente a pautas ou interesses essencialmente individuais, né? E não necessariamente altruístas, ao contrário, muitas pautas egoístas, né? E dessa forma eles não servem nem um pouco como modelo de herói, né? A mitologia grega, em particular, ela é repleta de lendas, né? Que pode nos conduzir ao conhecimento da nossa essência enquanto seres humanos, ou seja, é um perfil bem antropológico, né? Por exemplo, especificamente em relação à mitologia grega, por exemplo, a história de Narciso, né? Nessa história, por exemplo, é evidente a questão da humildade, né? É importante a gente entender que embora a gente reconheça o nosso valor e que cada um tem o seu valor, a gente não deve desprezar ninguém por a gente considerá-lo inferior, né? Desse modo, na medida em que a gente muito se superestima, nós nos tornamos narcisistas, né? Uma vez que a nossa opinião sobre nós mesmos ela é muito elevada e nós sentimos a necessidade de colher admiração sem, entretanto, retribuir, né? O que evidencia bem o que a nossa sociedade e a contemporânea costuma referir como narcisismo.
Na mitologia de Midas, por exemplo, uma coisa interessante, um ponto fundamental diz respeito à ganância, né? E a ganância, ela pode nos afastar daquilo que a gente mais preza, que a gente mais ama, né? E a ganância, a ambição desmedida, ela pode destruir tudo aquilo que a gente tem de bom da vida, né? Porque uma vez que ela reduz a nossa visão ao cúmulo de poder e riqueza. E isso não é e não deve ser, né, o nosso norte, né? Então, ou seja, por mais que a gente queira uma vida próspera, uma vida recheada de coisas materiais, né? Isso não pode ser maior, né? De confortos, enfim, do que o amor, o apreço, o sentimento que a gente tem pelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que são a razão da nossa existência. No que diz respeito a Pandora, a caixa de Pandora, a caixa de Pandora, por exemplo, nos mostra que mesmo diante de situações difíceis, complexas, adversas, né, nós ainda somos capazes de manter a esperança e em dias melhores e de exercitar nossa capacidade de recomeço, né? Na mitologia de Ícaro, por exemplo, né, a gente aprende a dar importância e a valorizar a experiência dos mais velhos. Olha que interessante isso, né? A gente aprender com os mais velhos. Isso é uma coisa que a gente não tem hoje enraizado, né, na nossa cultura. E é algo extremamente fundamental a gente aprender com quem é experiente, com a experiência. A gente não terá presente, não terá futuro se a gente não valorizar a nossa história, a nossa memória. Mais ainda, Ícaro é uma história sobre como os excessos e as imprudências que a gente comete quando jovem pode nos atrapalhar ou mesmo comprometer ou arruinar a nossa existência. Ou seja, é uma história muito interessante e muito oportuna, muito, né, pertinente. Em Édipo, por exemplo, nos é mostrado que não importa o que a gente faça para tentar fugir ou para tentar escapar, né, daquilo que está a nós reservado. Porque isso, de fato, isso vai acontecer. É o que alguns chamam de destino, mas eu entendo como um curso natural da nossa existência. Em resumo, né, várias são são as manifestações, né, que a mitologia antiga nos proporcionou, né, e que deveriam ou devem ter aplicação, né, na nossa contemporaneidade, né, nos mais variados campos do conhecimento ou da nossa realidade existencial. O estudo dos mitos, ele nos remete, né, por óbvio, a uma série de histórias com importantes lições de moral, de cunho ético, de valores, ou seja, com um perfil deontológico bastante robusto, né, e que contribui para que a nossa vida, né, seja melhorada, né, e também nos ensina muito sobre a essência de quem nós somos, né. No fundo, o que os mitos nos ensinam ou nos fazem refletir é que a felicidade, nem só a felicidade como a infelicidade, elas não são absolutas, mas o que os mitos nos ensinam e o que a gente tem que tirar de lição é que tudo está no equilíbrio. É buscar evitar o excesso, o híbris, e procurar o equilíbrio e a harmonia pela virtude, pelo frônesis.
São lições de moral, lições éticas assim extremamente valiosas que a gente pode e deve tomar como base para a nossa existência, nos conduzindo para um norte mais seguro e mais feliz. Com isso eu concluo a minha breve, lacônica exposição. Agradeço ao mestre Djalma Cremonesi pelo excelente curso que nos proporcionou. Espero que tenhamos correspondido à altura. Muito obrigado, mestre, e até a próxima.